O caixão de Alessandro pesava mais do que qualquer fardo que já carreguei na vida. Não pelo peso físico, afinal, não fui eu quem o carregou pelos corredores do cemitério, mas pelo peso da ausência que ele representava. Um recipiente lacrado que guardava não apenas um corpo, mas todos os sonhos que construímos juntos durante 8 anos. Quando recebi a ligação de Gustavo, primo de Alessandro, meu mundo desabou em questão de segundos. Sua voz embargada do outro lado da linha ainda ecoa em minha mente, mesmo depois de tanto tempo. Andréa, aconteceu algo terrível. Alessandro sofreu um acidente de moto na estrada. Ele não resistiu. Lembro-me de ter deixado o celular cair. Meu corpo inteiro tremeu, como se cada célula rejeitasse aquela informação. Não consegui chorar imediatamente. A dor era grande demais, surreal demais para ser processada de uma só vez. O impacto foi muito violento. Gustavo explicou quando consegui retomar a ligação. O corpo... Não será possível fazer um velório aberto. Aquelas palavras me atingiram como lâminas. Não poderia ver Alessandro uma última vez. Não teria a chance de segurar sua mão, de tocar seu rosto, de me despedir olhando em seus olhos. Seria um adeus para uma caixa fechada, um ato de fé em algo que eu não podia confirmar com meus próprios olhos. O reconhecimento oficial foi feito por Gustavo. Ele disse que me pouparia daquele momento, que seria traumático demais. Na época, interpretei como um gesto de proteção. Hoje, entendo que foi o primeiro passo de uma elaborada mentira. O velório foi uma tortura. Pessoas me abraçavam, diziam palavras de conforto que deslizavam por mim sem penetrar. Eu fitava o caixão de mogno selado, tentando imaginar se Alessandro realmente estava ali dentro. Se seu rosto estava tranquilo, como sempre ficava quando dormia ao meu lado. Se seus cabelos castanhos ainda tinham aquele brilho que eu adorava acariciar. Ele te amava muito, diziam alguns. Foi rápido, ele não sofreu, garantiam outros. Você é jovem, vai superar, sussurravam os mais insensíveis. Frases vazias que não preenchiam o buraco que se abria dentro de mim. Como superar algo que não consegui processar? Como aceitar uma despedida sem olhar nos olhos, sem um último toque? Quando o caixão desceu à sepultura, senti que uma parte de mim era enterrada junto. Os 6 anos que se seguiram foram um constante exercício de sobrevivência. Aprendi a respirar de novo, a colocar um pé na frente do outro, a sorrir em ocasiões sociais. Mas havia sempre um vazio, uma sensação de que algo estava inacabado. Talvez meu inconsciente já soubesse. Talvez alguma parte de mim tenha sempre desconfiado que a ausência de Alessandro era diferente de uma ausência definitiva, porque o luto verdadeiro traz, eventualmente, uma espécie de conclusão. E eu nunca senti essa conclusão. O que eu não podia imaginar é que 6 anos depois, em uma lanchonete de beira de estrada, em outra cidade, eu encontraria a resposta para essa inquietação. E que a verdade seria muito mais dolorosa do que qualquer ilusão que criei para me consolar. Os primeiros meses após o enterro foram um borrão de dor e confusão. Acordava todas as manhãs com aquela sensação momentânea de normalidade, antes da realidade me atingir novamente. Alessandro não estava mais ali. O lado vazio da cama se tornou um abismo que eu evitava olhar. Nossa casa, antes um refúgio acolhedor, transformou-se em um museu de memórias que me sufocavam. Cada objeto guardava uma história. Cada canto ecoava com risos que não existiam mais. As camisetas dele ainda penduradas no guarda-roupa. O perfume que persistia em seus travesseiros. O relógio de pulso sobre o criado mudo, parado na hora em que Gustavo me ligou. Você precisa se mudar, Andréa. Minha irmã insistia durante suas visitas. Esta casa está te consumindo. Ela estava certa, mas eu resistia. Sair dali significava abandonar o último lugar onde vivemos juntos, onde sua presença ainda parecia palpável nas madrugadas silenciosas. Paradoxalmente, o mesmo espaço que me destroçava era também meu único consolo. Durante as noites insones, criava conversas imaginárias com Alessandro. Contava sobre meu dia,
Discutia decisões difíceis. Imaginava suas respostas. Em alguns momentos de fraqueza, ligava para seu celular, já desativado, apenas para ouvir a mensagem de voz que havia salvo. Oi, você ligou para Alessandro. Deixe um recado depois do sinal. Uma voz congelada no tempo. Um fragmento digital dele que eu agarrava como um náufrago se agarra a destroços no oceano. No trabalho, colegas me tratavam com aquela delicadeza exagerada, aqueles olhares de pena que eu aprendera a odiar. Freud diz que o luto tem seu tempo natural, mas ninguém te prepara para a impaciência dos outros quando esse tempo se estende além do que consideram apropriado. Já faz quase um ano, Andréa. Você precisa seguir em frente, diziam, como se houvesse um manual, um cronograma para a dor. O pior eram as perguntas não respondidas. Nunca vi o corpo. Nunca tive detalhes precisos sobre o acidente. Gustavo assumiu todos os trâmites burocráticos, me poupando de lidar com relatórios policiais e documentação. Na época, interpretei como cuidado. Agora entendo que foram os alicerces de uma farsa cuidadosamente construída. No segundo ano, tomei a decisão mais difícil: vender nossa casa e me mudar para outro bairro. Não conseguia mais suportar as lembranças, nem a espera constante de ouvir suas chaves na porta. Precisava de um espaço neutro, sem fantasmas. Meu novo apartamento era pequeno, funcional, desprovido de histórias, um lugar onde eu poderia começar a redefinir quem era Andréa sem Alessandro. Mudei de emprego também, saindo da escola onde lecionava para trabalhar em uma editora de livros didáticos. Novas rotinas, novos rostos, novas ruas para percorrer. Aos poucos, construí uma nova vida sobre as ruínas da anterior. Nunca completa, nunca inteira, mas suficiente para continuar. No quarto ano, conheci Daniel. Não foi amor à primeira vista, nem uma paixão arrebatadora. Foi algo mais sutil, uma amizade que cresceu devagar, um porto seguro que surgiu quando eu já não esperava por ancoragem. Você não está traindo a memória dele ao se permitir ser feliz novamente. Minha terapeuta me garantiu, como se tivesse lido minha culpa não pronunciada. Daniel era paciente. Nunca tentou apagar Alessandro da minha história. Nunca competiu com um fantasma. Aceitou meus silêncios, respeitou meus momentos de melancolia inexplicável. Compreendeu que certas datas seriam sempre difíceis. No sexto ano, já morávamos juntos. Eu havia aprendido a rir de novo, a fazer planos, a acordar sem aquele peso esmagador no peito. O luto não havia desaparecido, apenas se transformado em algo que eu podia carregar sem me curvar sob seu peso. Mas ainda havia aquela inquietação, aquela sensação persistente de que algo não se encaixava. Às vezes, sonhava com Alessandro, e ele estava sempre tentando me dizer algo que eu não conseguia ouvir. Acordava com uma ansiedade inexplicável, como se tivesse perdido algo importante. O que eu não sabia é que meu inconsciente estava captando sinais que minha mente racional se recusava a processar, e que o acaso estava prestes a derrubar o castelo de cartas que era minha nova vida, revelando uma verdade que nenhum pesadelo poderia prever. Era uma sexta-feira comum. Daniel havia me convidado para passar o final de semana na casa de seus pais, em uma cidade pequena a algumas horas de distância. Aceitei de bom grado. Gostava de sua família, e o afastamento da rotina me faria bem. Nada naquela viagem sugeria que minha vida seria virada pelo avesso. A estrada serpenteava por paisagens rurais. O céu de um azul intenso contrastava com o verde das plantações. Daniel dirigia enquanto eu alternava entre observar a paisagem e ler alguns trechos de um romance. Essa simplicidade, essa normalidade que havia conquistado com tanto esforço, seria destroçada em questão de minutos. Podemos parar para comer algo? Ainda faltam 2 horas de viagem, Daniel sugeriu, ao avistarmos uma placa indicando uma área de descanso com restaurantes. Claro, estou começando a ficar com fome também, concordei, marcando a página do livro e guardando-o na bolsa. O local era um desses complexos de beira de estrada. Posto de gasolina, loja de conveniência
e uma lanchonete com grandes janelas de vidro que deixavam entrar a luz do sol poente. Nada extraordinário, nenhum sinal do destino, nenhum presságio. Apenas um lugar anônimo, onde viajantes param brevemente antes de seguirem seus caminhos. Daniel estacionou o carro e entramos na lanchonete. O ambiente era acolhedor, com mesas de madeira, banquetas vermelhas no balcão e o aroma inconfundível de café recém-passado. Uma música ambiente tocava baixinho, algo dos anos 80 que não consegui identificar de imediato. "Vou ao banheiro rapidinho", Daniel disse, beijando minha testa antes de se afastar. Fiquei sozinha, observando o cardápio escrito em um grande quadro negro atrás do balcão. Foi quando meus olhos desceram do cardápio para o atendente que se aproximava do caixa. O mundo parou. Não foi como nos filmes, onde a cena congela e a música cessa dramaticamente. Foi algo mais visceral, mais íntimo. Foi meu coração que parou primeiro, seguido pela respiração, e então cada pensamento racional se evaporou de minha mente. Ali, a menos de 5 metros de distância, estava Alessandro, meu marido, o homem que eu havia enterrado 6 anos atrás. Estava mais magro, com o cabelo um pouco mais curto e alguns fios grisalhos nas têmporas que não existiam antes. Usava óculos de armação fina que nunca o vi usar. Mas era ele. Os mesmos olhos castanho esverdeados, o mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de mover as mãos enquanto falava com uma cliente. Meu primeiro pensamento foi que estava alucinando, que o estresse, a exaustão da viagem ou algum distúrbio mental havia me atingido. Pisquei várias vezes, esperando que a imagem se dissipasse, que a realidade se reorganizasse em algo que fizesse sentido. Mas ele continuava lá, sólido, real, vivo. Minhas pernas tremiam tanto que precisei me apoiar na mesa. Senti um suor frio descendo pela espinha. A lanchonete começou a girar ao meu redor, e por um momento pensei que desmaiaria. Foi quando nossos olhares se cruzaram. A reação dele foi imediata e inegável. Seus olhos se arregalaram em choque. A cor fugiu de seu rosto. O copo que segurava escorregou entre seus dedos, estilhaçando-se no chão. Por um segundo, um único segundo que pareceu esticar-se em uma eternidade, ficamos paralisados, 2 fantasmas confrontando a impossibilidade de sua existência mútua. Então, ele fez algo que despedaçou qualquer dúvida remanescente. Virou-se abruptamente e desapareceu por uma porta nos fundos da lanchonete. Não foi imaginação. Não foi coincidência. Foi reconhecimento. Culpa. Fuga. Meu marido estava vivo. E ele sabia exatamente quem eu era. Sem pensar 2 vezes, contornei o balcão e segui pelo mesmo caminho que ele tomou, ignorando os protestos de outra atendente. Empurrei a porta de serviço e me vi em um corredor estreito que levava à cozinha e a uma saída de emergência. Ele estava lá, de costas para mim, uma mão apoiada na parede, o corpo curvado como se tentasse recuperar o fôlego. Ao ouvir a porta, virou-se lentamente. Seu rosto era uma máscara de pânico e resignação. "Andréia", ele sussurrou, e meu nome em sua voz, aquela voz que eu pensei nunca mais ouvir, foi como uma descarga elétrica em meu sistema. "Você está vivo." Foi tudo o que consegui dizer, as palavras saindo entrecortadas, quase inaudíveis. O silêncio que se seguiu continha 6 anos de perguntas, de dor, de vidas desviadas de seu curso. 6 anos reduzidos a um momento de confronto em um corredor mal iluminado de uma lanchonete de beira de estrada. "Posso explicar?" ele finalmente disse, dando um passo hesitante em minha direção. Mas naquele momento, não havia explicação no mundo que pudesse preencher o abismo que se abriu sob meus pés. "Você fingiu sua própria morte." Não era uma pergunta, mas uma constatação que saiu de minha boca com uma frieza que não reconheci como minha. Alessandro passou a mão pelos cabelos, um gesto tão familiar que me causou uma dor física. Por um instante, vislumbrei o homem que havia amado, sobreposto a este estranho que usava seu rosto. "Não aqui", ele murmurou, olhando nervosamente para a porta.
Há um parque a 2 quarteirões daqui. Me encontre lá em 20 minutos. Estarei no banco mais afastado, perto do lago. Você acha mesmo que vou deixá-lo sair da minha vista agora? Minha voz tremia, mesclando incredulidade e fúria. 6 anos, Alessandro. 6 anos acreditando que você estava morto. Ele fechou os olhos brevemente, como se cada palavra minha fosse um golpe físico. Daniel está com você, não está? Vi vocês entrando juntos. Sua voz continha algo que não consegui decifrar. Ressentimento? Ciúmes? Que direito ele tinha de sentir qualquer uma dessas coisas? Se não aparecer no trabalho, vão desconfiar. E há pessoas que não podem saber que nos encontramos. Um calafrio percorreu minha espinha. Havia algo em seu tom, uma nota de medo genuíno que temperou minha raiva com inquietação. 20 minutos, concedi finalmente. Mas se você não estiver lá, estarei. Ele interrompeu. Prometo. Uma promessa vinda do homem que havia traído cada voto que fizemos. Ainda assim, me via sentindo. Voltei para a lanchonete, as pernas bambas, a mente em turbilhão. Daniel já havia retornado e me olhou preocupado. Você está pálida. Aconteceu alguma coisa? Menti. Pela primeira vez desde que o conheci, menti deliberadamente para Daniel. Disse que havia me sentido mal, que talvez fosse algo que comi mais cedo. Sugeri que dessemos uma volta antes de continuar a viagem, que precisava de ar fresco. Ele concordou, solícito como sempre. Enquanto caminhávamos na direção do parque, senti como se estivesse me movendo em um sonho. As árvores, os carros, os transeuntes, tudo parecia ligeiramente fora de foco, desconectado da única realidade que importava. Alessandro estava vivo. No parque, pedi a Daniel que comprasse água em uma loja próxima. Ficarei bem, só preciso me sentar um pouco, assegurei-lhe. Assim que ele se afastou, fui direto ao local combinado. Alessandro já estava lá, vestindo uma jaqueta diferente e um boné, como se tentasse se disfarçar. Sentei ao seu lado, mantendo uma distância deliberada. Fale, ordenei, sem preâmbulos. Ele respirou fundo, como se reunisse coragem, e então as palavras começaram a fluir, cada uma delas redesenhando o mapa do meu passado. Tudo começou cerca de 8 meses antes do acidente. Ele começou, os olhos fixos no lago à nossa frente. A empresa estava enfrentando dificuldades financeiras, e eu, como diretor financeiro, tomei algumas decisões questionáveis. Não roubei dinheiro, Andréa. Quero que entenda isso. Mas fiz investimentos arriscados tentando salvar a empresa, usando informações privilegiadas. Senti meu estômago afundar. Alessandro sempre foi ambicioso, sempre quis subir rápido na carreira, mas nunca imaginei que cruzaria certos limites. Quando as coisas começaram a desmoronar, Ricardo, o CEO, descobriu o que eu havia feito. Mas em vez de me denunciar, ele me ofereceu uma proposta. Assumir toda a culpa ou enfrentar não apenas a justiça, mas também algumas pessoas perigosas com quem ele havia se envolvido para salvar a empresa. Pessoas perigosas? Repeti, incrédula. Investidores que não apareciam nos papéis oficiais. Gente que não aceita perder dinheiro e que não recorre a tribunais para resolver disputas. Ele engoliu em seco. Eles me deram um ultimato. Ou eu desaparecia, ou eles me fariam desaparecer, junto com qualquer pessoa próxima a mim. Minha mente voltou para nossas últimas semanas juntos. As noites em que ele chegava tarde, tenso. As ligações que atendia em outro cômodo. Os sussurros ao telefone. Na época, cheguei a suspeitar de uma amante. A realidade era muito pior. Gustavo me ajudou a planejar tudo. Ele continuou. O acidente foi real. Apenas não estava na moto. Era um funcionário da empresa que havia morrido em circunstâncias similares semanas antes. Gustavo identificou o corpo como sendo o meu. Cada revelação era uma lâmina afiada perfurando o que restava de nossas memórias compartilhadas. Por que não me contou? Por que não fugimos juntos? Minha voz falhou, traindo a dor que tentava mascarar com raiva. Alessandro finalmente virou-se para mim, seus olhos brilhando com lágrimas contidas.
Eles deixaram claro que você seria o primeiro alvo se eu não cooperasse. A única maneira de te manter segura era fazendo-os acreditar que eu realmente havia morrido, cortando qualquer conexão. Se soubesse a verdade, você poderia se trair, mostrar que estava procurando por mim, esperando por mim. Então você decidiu por nós dois. Acusei. Você escolheu me condenar a um luto por alguém que não estava morto. Me negou a chance de escolher meu próprio destino. Eu escolhi te manter viva. Ele retrucou, um lampejo de desespero em sua voz. E funcionou. Eles pararam de procurar, de vigiar. Você seguiu em frente. Construiu uma nova vida. Uma vida construída sobre uma mentira, sussurrei, sentindo o peso de cada palavra. Um silêncio pesado se instalou entre nós. No lago, 2 patos deslizavam pacificamente pela água, alheios ao drama humano que se desenrolava a poucos metros deles. O que acontece agora? Perguntei finalmente, a pergunta pairando entre nós como uma sentença não pronunciada. Alessandro desviou o olhar, fixando-o novamente na água. Não sei. Nunca imaginei que nos encontraríamos novamente. Achei que tinha sido cuidadoso, mudando-me para tão longe, assumindo outro nome. Uma pergunta cruel surgiu em minha mente. Há outra pessoa em sua vida agora? Ele hesitou por um momento antes de responder. Houve algumas pessoas. Nada sério. É difícil construir algo real quando sua existência inteira é uma farsa. Assenti, absorvendo aquela informação com uma mistura conflitante de alívio e decepção. E você? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Você e Daniel? Sim, respondi simplesmente. Estamos juntos há 2 anos. Ele me ajudou a sobreviver a você. Alessandro fechou os olhos, como se minhas palavras o tivessem atingido fisicamente. Quando os abriu novamente, havia uma determinação que reconheci de nossos tempos juntos. Andréa, você precisa me prometer algo. Por sua segurança e pela minha. Ninguém pode saber que me viu. Ninguém. Antes que pudesse responder, avistei Daniel se aproximando ao longe, 2 garrafas de água nas mãos. Meus mundos estavam prestes a colidir, e eu não tinha ideia de como impedir o desastre. Ele está vindo, murmurei para Alessandro, sem desviar os olhos de Daniel que se aproximava. Vá embora, agora. Alessandro hesitou, seus olhos alternando entre mim e a figura distante de Daniel. Andréa, precisamos terminar essa conversa. Há coisas que você precisa saber, detalhes importantes. Não aqui, não agora. Cortei. Minha voz um sussurro urgente. Me dê seu número. Te ligarei quando puder. Rapidamente, ele recitou um número que memorizei instantaneamente. Era surreal essa nova informação. Um meio de contato com alguém que, por anos, acreditei estar além de qualquer comunicação possível. Alessandro levantou-se, ajustando o boné para cobrir mais o rosto. Tenha cuidado. Não conte a ninguém, nem mesmo a ele. Por favor. Antes que pudesse responder, ele já havia se afastado, tomando um caminho que o levaria para longe de Daniel. Observei sua silhueta diminuindo a distância. Meu marido, um fantasma caminhando entre os vivos, carregando segredos que podiam destruir a frágil paz que construí. Daniel finalmente chegou, entregando-me uma garrafa de água gelada. Desculpe a demora. A fila estava enorme, ele explicou, sentando-se onde Alessandro estivera segundos antes. Você está se sentindo melhor? Bebi a água em grandes goles, tentando controlar a tempestade interior. Como olhar nos olhos do homem que amo agora, sabendo que minha vida inteira acabara de ser redefinida? Um pouco, respondi vagamente. Acho que foi só cansaço mesmo. Daniel passou o braço pelos meus ombros, trazendo-me para perto. Seu toque, antes um conforto, agora parecia uma complicação adicional. Cada gesto de carinho era um lembrete do que estava em jogo, do quanto ele seria ferido quando a verdade viesse à tona. Porque eu sabia, com uma certeza dolorosa, que a verdade sempre encontra seu caminho. Quer continuar a viagem ou prefere voltar para casa? A pergunta aparentemente simples continha camadas de significado que Daniel jamais poderia imaginar. Continuar ou voltar?
seguir em frente ou retornar ao passado. Podemos voltar? Não estou me sentindo bem para enfrentar a estrada e conhecer seus pais assim. As desculpas saíam com facilidade perturbadora. Claro! Ele concordou imediatamente, a preocupação genuína em seus olhos intensificando minha culpa. Ligo para minha mãe e explico a situação. No caminho de volta, mergulhei em um silêncio que Daniel interpretou como mal-estar físico. Na verdade, minha mente trabalhava freneticamente, tentando processar as revelações, analisando cada pedaço da história de Alessandro, buscando inconsistências, mentiras dentro da grande mentira. As paisagens passavam pela janela como borrões indistintos, assim como passavam em minha mente fragmentos de memórias. Nosso casamento, o telefonema de Gustavo, o caixão fechado, os anos de luto, o início hesitante com Daniel e agora, Alessandro vivo, servindo café em uma lanchonete anônima. Chegamos em casa já à noite. Daniel, sempre atencioso, preparou um chá e sugeriu que eu descansasse. Vou trabalhar um pouco no escritório. Qualquer coisa, me chame. Agradeci com um sorriso fraco, sabendo que sua consideração só tornava minha situação mais complexa. Assim que o ouvi ligar o computador no cômodo ao lado, peguei meu celular e disquei o número que Alessandro havia me dado. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando ansiosamente. Andréia? Sua voz soou aliviada. Pensei que talvez você não ligaria. Precisamos terminar nossa conversa, respondi, mantendo a voz baixa. Mas não por telefone. Combinamos de nos encontrar no dia seguinte, em um café em outra cidade, a meio caminho entre nossas respectivas localizações. Um lugar neutro, discreto, onde ninguém nos conheceria. Após desligar, fiquei olhando para o teto por horas, incapaz de dormir. O que eu diria a Daniel pela manhã? Que desculpa inventaria para sair sozinha, para me encontrar com um homem que ele nem sabia existir além das histórias que contei sobre meu falecido marido? Quando o sol começou a nascer, eu ainda não havia dormido, mas havia chegado a uma conclusão. Antes de tomar qualquer decisão sobre meu futuro, precisava conhecer toda a verdade. Sem filtros, sem omissões. Na manhã seguinte, disse a Daniel que precisava visitar uma amiga que estava passando por problemas. Uma mentira que me corroeu por dentro, mas que ele aceitou sem questionar, confiando em mim completamente. Cada camada de engano adicionava peso à minha consciência. O café onde marcamos o encontro era um estabelecimento pequeno e aconchegante, com mesas de madeira rústica e uma decoração que misturava elementos vintage com toques modernos. Cheguei primeiro e escolhi uma mesa no canto mais afastado, onde poderíamos conversar sem ser ouvidos. Alessandro chegou pontualmente, olhando discretamente ao redor antes de se sentar à minha frente. Sem a surpresa do primeiro encontro, pude observá-lo com mais atenção. As mudanças eram sutis, mas significativas, o modo como seus ombros pareciam carregar um peso invisível, as novas linhas em torno de seus olhos, a cautela em seus movimentos. Este não era mais o homem confiante e ambicioso com quem havia me casado. Obrigado por vir, ele começou, as mãos inquietas sobre a mesa. Não vim por você, esclareci, minha voz mais firme do que me sentia por dentro. Vim por mim. Preciso entender tudo para decidir o que fazer. Ele assentiu, aceitando meus termos. Por onde quer que eu comece? Pelo começo real. Não omita nada desta vez. E assim, entre xícaras de café que esfriavam intocadas, Alessandro desdobrou o resto da história. Os detalhes sórdidos dos negócios ilegais, os nomes que ele havia temido pronunciar antes, as ameaças explícitas, o plano meticuloso para seu desaparecimento. Cada revelação era uma nova peça em um quebra-cabeça que eu nunca pedi para montar. E agora? Perguntei quando ele finalmente terminou. Essas pessoas ainda são uma ameaça? Não sei, ele admitiu. Faz anos que não ouço nada sobre eles. Mas pessoas assim raramente esquecem ou perdoam. Então você planeja continuar vivendo escondido para sempre? Como? Busquei o nome que vi em seu crachá na lanchonete.
Como Marcos? Um sorriso triste cruzou seu rosto. Marcos Silva. Um nome tão comum quanto possível. Uma vida tão discreta quanto pude construir. Ficamos em silêncio por alguns momentos. O peso das escolhas passadas e futuras pairando entre nós. O que você quer de mim, Alessandro? Perguntei finalmente. Por que me contar tudo isso agora? Ele estendeu a mão sobre a mesa, como se fosse tocar a minha, mas parou no meio do caminho, reconhecendo a barreira invisível entre nós. Não sei, confessou. Talvez só precisasse que alguém soubesse a verdade. Que você soubesse a verdade. A verdade. Repeti a palavra sentindo seu sabor amargo. A verdade é que você escolheu uma mentira em vez de confiar em mim. Você me roubou 6 anos de vida que nunca voltarão. Levantei-me, minha decisão tomada. Não com raiva ou impulso, mas com uma clareza dolorosa que só vem após noites inteiras de reflexão. Não vou te denunciar se é isso que teme. Não vou expor seu segredo. Fiz uma pausa, olhando-o nos olhos pela última vez. Mas também não vou voltar ao passado. O que tínhamos morreu naquele caixão, Alessandro, mesmo que você não estivesse dentro dele. Suas palavras me alcançaram quando já estava quase na porta. Eu ainda te amo, Andréia. Parei, mas não me virei. Amar é dar escolhas, não tirá-las. Respondi simplesmente. E saí para a claridade ofuscante do meio-dia, deixando para trás o fantasma do homem que um dia havia sido meu mundo inteiro. O retorno para casa foi um exercício de contenção. Cada quilômetro percorrido era um esforço para reorganizar pensamentos, para decidir o que fazer com o conhecimento que agora carregava. A verdade. Essa entidade que sempre busquei, pela qual sempre clamei, agora pesava em meus ombros como uma armadura de chumbo. Estacionei em frente ao nosso prédio, meu e de Daniel, e permaneci no carro por vários minutos, contemplando a fachada familiar. Este era o lar que havia construído após a devastação, o porto seguro que encontrei quando achava que jamais voltaria a me sentir ancorada. E agora, estava prestes a trazer uma tempestade para dentro dele. Daniel estava na cozinha quando entrei, preparando algo que cheirava maravilhosamente bem. Virou-se com um sorriso caloroso que se desfez assim que viu minha expressão. O que aconteceu? Perguntou, abandonando imediatamente o que fazia para vir até mim. Baixei os olhos, incapaz de enfrentar sua preocupação genuína. Como começar? Como transformar em palavras algo tão surreal, tão devastador? Precisamos conversar. Consegui dizer finalmente. É importante. Sentamos na sala. A comida esquecida no fogão. Daniel em silêncio, paciente, dando-me o tempo que precisava para organizar as palavras. Essa paciência, essa consideração, eram qualidades que me fizeram amá-lo, que me ajudaram a reconstruir minha capacidade de confiar. Lembra da lanchonete onde paramos ontem na estrada? Comecei. Minha voz mais firme do que esperava. Ele assentiu, confuso com a aparente trivialidade do tema. O homem que estava servindo café... Respirei fundo, sentindo a realidade das palavras antes mesmo de pronunciá-las. Era Alessandro, meu marido. Ele está vivo, Daniel. O silêncio que seguiu foi denso, quase palpável. Vi as expressões no rosto de Daniel mudarem rapidamente. Confusão, descrença, compreensão, e então uma espécie de horror silencioso. Isso não é possível, ele finalmente disse, a voz baixa. Você me contou sobre o acidente, o funeral. Ele forjou a própria morte, expliquei, as palavras saindo agora em uma torrente que não conseguia mais conter. Com a ajuda do primo. O corpo no caixão não era dele. Ele fugiu por causa de problemas financeiros, negócios escusos, ameaças. Contei tudo. O encontro inicial na lanchonete, nossa conversa no parque, o encontro no café hoje. Cada detalhe da elaborada farsa que havia moldado os últimos 6 anos de minha vida. Daniel ouviu tudo em silêncio, seus olhos nunca deixando os meus, absorvendo aquela história absurda que, no entanto, era real demais. Quando terminei,
Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua como se buscasse respostas no tráfego lá embaixo. Então ele está vivo, repetiu, como se testasse a veracidade da afirmação. E o que isso significa para nós? A pergunta pairou no ar, carregada de implicações não ditas. O que significava para nossa relação, para nossos planos futuros, para o sentido que havíamos construído juntos? Não significa que voltarei para ele, se é isso que está perguntando. Respondi com uma certeza que me surpreendeu. O que tínhamos acabou no momento em que ele escolheu me deixar acreditando que estava morto. Daniel se virou para mim, seus olhos buscando qualquer hesitação em meu rosto. Eu te amo, Daniel. Continuei, levantando-me também. O que construímos juntos é real. É sólido. Não é algo que eu jogaria fora, mesmo diante desta situação surreal. Vi seus ombros relaxarem ligeiramente, mas a preocupação não deixou completamente seu rosto. Mas? Ele perguntou, percebendo que havia mais. Mas preciso processar isso. Preciso compreender o que sinto, o que penso sobre tudo isso. 6 anos acreditando em uma mentira não são apagados em um dia. Ele assentiu lentamente, voltando a se sentar, dessa vez na poltrona em frente ao sofá, mantendo uma distância física que refletia o espaço emocional que precisávamos naquele momento. Isso é... Ele começou, escolhendo as palavras com cuidado. É como enfrentar um fantasma, não é? Alguém que você enterrou, por quem chorou, de quem se despediu, de repente ressurgindo, exigindo um lugar na sua vida. Sim, concordei, grata por sua compreensão. É exatamente assim. Você vai vê-lo novamente? A pergunta foi feita sem acusação, apenas uma curiosidade genuína. Balancei a cabeça. Não. Já disse tudo o que precisava dizer. Já ouvi tudo o que precisava ouvir. Um silêncio mais leve se estabeleceu entre nós. Na cozinha, o timer do forno tocou, lembrando-nos da refeição interrompida, da normalidade que tentávamos recuperar. O que você precisa de mim agora? Daniel perguntou finalmente, e a simplicidade direta da pergunta me emocionou profundamente. Tempo, respondi honestamente. Paciência. Espaço para processar, mas não distância. Não quero estar sozinha nisso. Ele se levantou e veio até mim, tomando minhas mãos nas suas. Você não está sozinha. Não importa o que aconteça. Não importa quanto tempo leve. Estou aqui. Recostei minha cabeça em seu peito, ouvindo o ritmo constante de seu coração. Um ritmo que havia se tornado meu norte nos últimos anos. Minha certeza em um mundo que acabara de provar ser mais incerto do que jamais imaginei. Os dias que se seguiram foram estranhos, suspensos entre a realidade anterior e essa nova configuração do mundo. Acordava sobressaltada no meio da noite, pensando ter sonhado tudo. Às vezes, durante o dia, me pegava olhando fixamente para o vazio, revivendo fragmentos de conversa, questionando cada memória dos meus últimos anos com Alessandro. Daniel manteve sua promessa, dando-me espaço quando precisava de silêncio e abraços quando as lágrimas vinham. Não eram lágrimas de perda, mas de uma raiva profunda pela traição, pela manipulação, pelo tempo roubado. Uma semana após a revelação, recebi uma mensagem de texto de Alessandro. Entendo sua decisão. Só queria que soubesse que estou deixando a cidade. Não a procurarei novamente. Você merece sua paz. Seja feliz. Li a mensagem várias vezes, sentindo um turbilhão de emoções. Alívio, tristeza, uma pitada de nostalgia pelo que um dia tivemos, mas principalmente, uma sensação crescente de encerramento. Mostrei a mensagem a Daniel, que a leu em silêncio. Você quer responder? Ele perguntou simplesmente. Pensei por um momento, as palavras se formando claramente em minha mente. Sim, respondi. Quero encerrar este capítulo de vez. Sob o olhar compreensivo de Daniel, digitei minha resposta. Obrigada por respeitar minha decisão. Espero que encontre paz também. O passado está enterrado agora, desta vez de verdade. Adeus, Alessandro. Enviei a mensagem
e imediatamente bloqueei o número. Um gesto simbólico que representava muito mais do que uma simples ação digital. Era eu reclamando minha narrativa, escolhendo meu próprio caminho. Naquela noite, deitada ao lado de Daniel, percebi que a verdade, por mais dolorosa que fosse, havia me libertado de maneiras que não esperava. O fantasma que me assombrava não era Alessandro. Era a incerteza, a sensação nunca totalmente articulada de que algo estava inacabado. Agora, com a verdade exposta e minhas decisões tomadas conscientemente, podia finalmente olhar para o futuro sem as sombras do passado obscurecendo o caminho. 3 meses se passaram desde o encontro com Alessandro. O choque inicial havia cedido lugar a uma aceitação gradual, como uma ferida que finalmente começa a cicatrizar corretamente depois de anos infeccionada. Daniel e eu decidimos fazer terapia, separadamente e como casal. Foi uma decisão mútua, nascida da compreensão de que o que havíamos passado não era algo que pudéssemos simplesmente superar com boa vontade e amor. Precisávamos de ferramentas, de orientação, de um espaço seguro para expressar os medos e inseguranças que aquela experiência trouxera à tona. Como você está se sentindo hoje? Perguntou minha terapeuta, doutora Helena, em uma de nossas sessões semanais. Refleti por um momento, buscando as palavras que melhor descrevessem o complexo emaranhado de emoções que ainda me habitava. Mais leve, respondi finalmente, como se tivesse deixado de carregar um peso que nem sabia que estava sustentando. Ela assentiu, seu olhar atento me encorajando a continuar. Por anos, mesmo depois de ter superado a morte de Alessandro, mesmo estando feliz com Daniel, havia essa inquietação, como se algo estivesse fora do lugar, mas eu não conseguisse identificar o quê. Agora entendo que era minha intuição tentando me alertar que a história não estava completa. E agora que você conhece toda a história, agora posso fechá-la de verdade, afirmei com uma convicção que surpreendeu a nós duas. Não com raiva ou ressentimento, embora tenha sentido ambos intensamente, mas com aceitação, acho. O que Alessandro fez foi imperdoável, mas compreendo que foi movido por medo. Não justifico, mas compreendo. Helena sorriu. Um daqueles sorrisos contidos que indicava satisfação com meu progresso. Você sabe que perdoar não significa necessariamente reconciliar, certo? Perdoar é algo que fazemos por nós mesmos, não pelo outro. Assenti, as palavras ressoando profundamente. Era exatamente isso que estava tentando fazer. Perdoar não para absolver Alessandro, mas para me liberar do veneno que o ressentimento injetava em minha vida atual. Em casa, Daniel também enfrentava seu próprio processo. Para ele, a revelação trouxera questões sobre nossa relação que nunca tinha precisado considerar antes. Às vezes me pergunto, ele confessou uma noite, enquanto jantávamos na varanda que havíamos recentemente decorado juntos, se você teria me escolhido se soubesse que ele estava vivo. A pergunta poderia ter me ofendido ou irritado semanas antes, mas agora a recebi com a seriedade que merecia. Era um medo legítimo, uma insegurança que precisava ser nomeada e enfrentada, não dissipada com garantias vazias. Essa é uma pergunta impossível de responder com total certeza. Admiti, estendendo a mão para tocar a sua. Porque a mulher que conheceu Alessandro não existe mais. Ela morreu um pouco a cada dia durante aqueles anos de luto. A mulher que conheceu você, que se apaixonou por você, já era outra. Fiz uma pausa, buscando honestidade completa. Não apenas o que seria confortável dizer. O que posso garantir é que escolho você agora, todos os dias, com plena consciência e liberdade. Não por falta de opções, não por desconhecimento, mas porque é ao seu lado que quero construir meu futuro. Seus olhos brilharam com emoção contida e percebi que havia dito exatamente o que ele precisava ouvir. Não uma promessa impossível sobre um passado hipotético, mas uma verdade presente, tangível. Decidimos fazer mudanças significativas em nossas vidas após aquele turbilhão. Pequenas e grandes transformações que simbolizavam nosso compromisso com esse novo capítulo. Primeiro, redecorei meu espaço no apartamento, meu escritório,
onde guardava algumas fotografias antigas, incluindo uma com Alessandro que nunca tinha conseguido remover completamente. Não as joguei fora, mas as coloquei em uma caixa que guardei no fundo do armário. Não por negação, mas por escolha consciente de não deixar que o passado ocupasse espaço em meu presente diário. Daniel, por sua vez, decidiu finalmente aceitar uma proposta de trabalho que havia recusado anteriormente por não querer se afastar muito de mim, temendo que eu ainda estivesse frágil. Era um projeto em outra cidade, que exigiria viagens frequentes, mas que representava um avanço significativo em sua carreira. Tem certeza que está confortável com isso? Ele perguntou, mostrando-me os detalhes da proposta. Absolutamente. Respondi com segurança. Acho que nos fará bem. Você crescendo profissionalmente, eu tendo mais tempo para desenvolver meu projeto de livro, e então nos reencontrando com novas experiências, novas histórias para compartilhar. Era verdade. A ideia de espaços individuais dentro do relacionamento já não me assustava como antes. Havia aprendido da maneira mais dura que dependência não é amor, que confiança se constrói na liberdade, não no controle. Comecei a escrever mais seriamente também. O que começara como exercícios terapêuticos, registros dos meus sentimentos e pensamentos durante o processo de assimilação da verdade sobre Alessandro, evoluiu para um manuscrito mais estruturado. Não uma exposição da minha vida pessoal, mas uma obra de ficção inspirada na experiência de perda, traição e reconstrução. As palavras fluíam com uma facilidade que nunca experimentei antes. Era como se aquela história precisasse ser contada, não apenas para mim, mas para qualquer pessoa que já tenha tido sua realidade completamente subvertida, que tenha precisado reconstruir a própria narrativa a partir de escombros. Em uma das viagens de Daniel, recebi uma ligação inesperada de Gustavo, o primo de Alessandro que havia ajudado a forjar sua morte. Meu primeiro instinto foi recusar a chamada, mas algo me fez atender. Andréia! Sua voz soava tensa, hesitante. Sei que provavelmente não quer falar comigo, mas... Está tudo bem, Gustavo. Interrompi, surpreendendo a nós dois com a tranquilidade na minha voz. O que foi? Ele respirou fundo antes de continuar. Alessandro me contou que vocês se encontraram, que você sabe de tudo. Sim. Ele fez uma pausa e pude imaginar seu desconforto do outro lado da linha. Queria pedir desculpas, pelo meu papel em tudo isso, por ter mentido para você durante todos esses anos. Fechei os olhos, deixando que as palavras penetrassem. Mais uma peça se encaixando, mais um fio solto sendo amarrado. Agradeço sua ligação, Gustavo, respondi depois de um momento. Não vou dizer que está tudo bem porque não está. O que vocês fizeram foi cruel, mas entendo que havia medo envolvido, que você estava tentando proteger seu primo. Mesmo assim, ele insistiu. Não havia um dia em que não pensasse em você, no que tínhamos feito. Vi seu sofrimento de perto e não fiz nada. E isso é algo com que você terá que conviver, respondi. Não com crueldade, mas com honestidade. Assim como eu tenho que conviver com os anos perdidos. Assim como Alessandro tem que conviver com sua escolha. Houve um silêncio pesado do outro lado. Ele está indo embora, Gustavo finalmente disse. Para outro país. Queria que você soubesse. A informação deveria ter me impactado mais, mas descobri que não me causava grande comoção. Alessandro já não ocupava mais o centro da minha vida, nem como marido, nem como falecido, nem como traidor. Desejo que ele encontre paz, disse sinceramente. E que você também encontre, Gustavo. Após desligar, permaneci sentada na varanda por um longo tempo, observando o movimento da rua lá embaixo, as pessoas seguindo com suas vidas, cada uma carregando suas próprias histórias não contadas, suas próprias verdades ocultas. Naquela noite, escrevi o capítulo final do meu livro. Não um capítulo de conclusão absoluta, mas de aceitação da incerteza, de abraçar o fato de que a vida raramente oferece respostas definitivas ou justiça poética. Quando Daniel retornou de viagem 2 dias depois, encontrou-me mais serena do que nunca. Você parece diferente, observou enquanto desempacotava sua mala.
Sorri, reconhecendo que ele estava certo. Acho que finalmente entendi algo importante. O quê? Que não somos definidos pelo que nos acontece, mas por como escolhemos continuar. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que a mais bela ilusão. Daniel se aproximou, tomando meu rosto entre suas mãos com a gentileza que sempre me cativou. Você é a pessoa mais forte que já conheci, ele disse, seus olhos refletindo admiração sincera. E tenho tanto orgulho de fazer parte da sua história. Nossa história, corrigi suavemente. Aqui estamos escrevendo juntos, um dia de cada vez. E pela primeira vez, desde que encontrei Alessandro vivo, senti que estava exatamente onde deveria estar, seguindo exatamente o caminho que havia escolhido conscientemente, não aquele imposto por mentiras ou circunstâncias. Era uma sensação de autenticidade que nunca havia experimentado antes, o resultado paradoxal de ter enfrentado a mais profunda das falsidades. 1 ano se passou desde a revelação que transformou minha percepção do passado. A vida seguiu seu curso, com a normalidade possível que se constrói após eventos extraordinários. Meu livro foi aceito por uma pequena editora, não um best-seller, mas uma obra honesta que encontrou leitores que se identificavam com a jornada de redescoberta após uma perda devastadora. Obviamente, alterei nomes e circunstâncias, transformando minha experiência em algo universal, não apenas pessoal. Daniel foi promovido dentro da empresa, e as viagens que antes eram esporádicas se tornaram rotina. Longe de nos afastar, essa dinâmica trouxe um novo frescor à nossa relação. Valorizávamos mais os momentos juntos, e eu finalmente havia superado aquele medo irracional de que as pessoas que amo simplesmente desaparecem quando estão fora do meu campo de visão. Em uma manhã de sábado particularmente ensolarada, estávamos tomando café na varanda, discutindo planos para uma viagem de férias, quando meu celular tocou. Número desconhecido, que normalmente ignoraria, mas algo me fez atender. Andréa. A voz de Gustavo soou hesitante do outro lado. Desculpe incomodar, mas achei que você deveria saber. Meu corpo tensionou instantaneamente. As últimas notícias vindas de Gustavo haviam virado minha vida de cabeça para baixo. O que seria agora? Alessandro sofreu um acidente, nada grave. Ele acrescentou rapidamente, percebendo minha respiração suspensa. Mas está hospitalizado. Antes que você pergunte... Não estou pedindo que venha vê-lo. Só achei que deveria saber. Agradeci a informação e desliguei, sentindo uma estranha agitação interior. Daniel, que havia observado minha expressão mudar durante a ligação, esperou que eu falasse primeiro. Alessandro está no hospital, expliquei. Não é grave, segundo Gustavo. Daniel assentiu lentamente, seu rosto uma máscara neutra que havia aperfeiçoado para esses momentos, quando o passado invadia nosso presente sem convite. Como você se sente? Perguntou. A pergunta cuidadosamente formulada para não indicar o que ele achava que eu deveria sentir. Ponderei por um momento, examinando minhas emoções com a honestidade que havia me prometido cultivar. Preocupada. Admiti finalmente. Não como esposa, não como alguém que ainda o ama romanticamente, mas como alguém que compartilhou uma vida com ele, como alguém que se importa. Daniel completou suavemente. É natural, Andréa. Seria estranho se você não sentisse nada. Sua compreensão, livre de ciúmes ou insegurança, era um dos muitos motivos pelos quais o amava profundamente. Você quer ir vê-lo? Ele perguntou, surpreendendo-me com a sugestão. Você não se importaria? Daniel sorriu, aquele sorriso tranquilo que tinha o poder de acalmar minhas tempestades interiores. Me importaria se você não fosse autêntica consigo mesma. Se reprimisse o que sente por medo da minha reação. Confio em você, Andréa. Confio no que construímos. Um hospital não vai mudar isso. Algumas horas depois, estava dirigindo para a cidade vizinha, onde Alessandro estava internado. O trajeto me deu tempo para refletir sobre o que exatamente esperava dessa visita. Não era reconciliação, nem mesmo perdão.
Esse processo já havia começado dentro de mim há meses. Era algo mais sutil, mais complexo. Talvez um encerramento de um tipo diferente, não marcado por raiva ou por negação, mas por paz. O hospital era moderno, com amplas janelas que deixavam entrar a luz natural. Encontrei o quarto de Alessandro facilmente, guiada por uma enfermeira solícita. Ele estava dormindo quando entrei, conectado a um monitor cardíaco e com o braço direito engessado. Mais magro do que da última vez que o vi, com olheiras profundas que sugeriam noites sem dormir que precederam o acidente. Por um momento, fiquei apenas observando-o, esse homem que um dia conheci tão intimamente e que agora era quase um estranho. Quando seus olhos se abriram e me viram ali, a surpresa em seu rosto foi imediata. Andréa? Ele murmurou, a voz rouca. Você veio. Gustavo me ligou. Expliquei, sentando-me na cadeira ao lado da cama, mantendo uma distância respeitosa. Como você está? Já estive melhor. Ele tentou sorrir, mas a expressão saiu mais como uma careta de dor. Carro derrapou na chuva. Fraturei o braço, algumas costelas. Nada que não vá sarar. Assenti, um silêncio confortável se estabelecendo entre nós. Algo surpreendente, considerando nossa história turbulenta. Seu livro, ele disse finalmente, apontando com a cabeça para a mesa de cabeceira, onde, para minha surpresa, estava um exemplar do meu romance recém-publicado. É muito bom. Li 2 vezes. Obrigada, respondi, genuinamente tocada por esse pequeno gesto de conexão. A protagonista perdoa o marido no final. Ele observou, um questionamento implícito em sua voz. É ficção, respondi suavemente. Na vida real, o perdão é mais complicado. Menos dramático, menos definitivo. É um processo, não um evento. Alessandro assentiu, compreendendo o que eu não estava dizendo explicitamente. Estou indo para Portugal na próxima semana, ele comentou após um momento. Ou estava antes disso, gesticulou para o braço engessado. Talvez seja um sinal para finalmente parar de fugir. Talvez, concordei. Às vezes precisamos enfrentar nosso passado antes de construir um futuro. A conversa fluiu surpreendentemente fácil após isso. Sem recriminações, sem o peso da traição vibrando em cada palavra. Falamos como 2 adultos que compartilharam uma história intensa e dolorosa, mas que agora podiam olhar para ela com uma certa distância emocional, quase como observadores externos. Ele me contou sobre sua vida nos últimos meses, o trabalho na lanchonete, os planos de recomeçar em outro país, as noites em claro pensando nas consequências de suas escolhas. Eu falei sobre meu livro, sobre a terapia, sobre como o processo de confrontar a verdade havia sido doloroso, mas libertador. Não mencionei Daniel. Não por ocultação, mas porque aquela conversa não era sobre minha vida atual. Era sobre fazer as pazes com o passado, sobre encontrar uma forma de coexistir com memórias que já não tinham o poder de me destruir. Quando me levantei para sair, após quase 1 hora, senti que algo fundamental havia mudado. Não entre Alessandro e eu, essa mudança já havia ocorrido há muito tempo, mas dentro de mim mesma. Obrigado por vir, ele disse, a gratidão genuína em sua voz. Não tinha esse direito. Não vim por obrigação ou por direito, respondi honestamente. Vim porque escolhi vir. Porque finalmente posso olhar para você e ver apenas uma pessoa. Não um marido, não um fantasma, não um traidor. Apenas Alessandro. Ele assentiu, os olhos brilhantes com lágrimas contidas. Desejo que seja feliz, Andréa. De verdade. Desejo o mesmo para você, respondi. E percebi que era verdade. Que encontre paz, onde quer que decida construir sua vida. Saí do hospital com uma leveza que não esperava. No estacionamento, antes de entrar no carro, enviei uma mensagem para Daniel. Estou voltando para casa, para você. Sua resposta foi imediata e perfeita. Estarei esperando com aquele vinho que você adora. Dirigindo de volta com o sol se pondo ao horizonte, refleti sobre o estranho caminho que a vida havia traçado para mim. Como aquela tragédia fabricada, o falso luto, os anos de dor real,
Havia me levado por caminhos tortuosos, exatamente onde eu precisava estar. Não acredito em destino, em planos cósmicos, ou em tudo acontece por uma razão. Acredito em escolhas, em consequências, em como respondemos às circunstâncias que nos são impostas. E acredito, acima de tudo, na capacidade humana de transformar até mesmo as experiências mais devastadoras em oportunidades de crescimento. Quando finalmente estacionei em frente ao nosso prédio, percebi que não estava apenas voltando para casa. Estava avançando, com os olhos abertos, para um futuro que escolhi conscientemente. Um futuro construído não sobre as ruínas do passado, mas sobre fundações novas, mais sólidas, mais autênticas. Daniel me esperava na porta, 2 taças de vinho nas mãos, aquele sorriso que era meu porto seguro. Ao entrar, deixei para trás os últimos vestígios de quem fui um dia, a viúva enlutada, a esposa traída, e abracei plenamente quem havia me tornado, uma mulher que enterrou suas ilusões e encontrou no processo sua verdadeira força.